Em algum ponto da minha vida, eu tomei uma decisão muito ousada. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou comprar Desafio Infinito. A Panini lançou nessa edição, né, bonitona, né, brilha a capa, brilha a lombada. Eu falei pra mim mesmo, eu já tenho a história, não tenho por que eu comprar algo que eu já li, repetido. Eu vou deixar essa grana guardada pra comprar outra coisa. A partir daquele ponto, eu comecei a sentir que eu tava sendo excluído pela sociedade. Todo mundo que postava foto da coleção tava lá no fundo, esse logotipo dourado me dizendo, ô Vini, só tu não tem, olha aí ó. Não, eu imagino que muita gente aí do outro lado também não tem, mas enfim, eu fui paciente. Aí em dezembro agora, eu fui pra Belo Horizonte, na casa dos pais da minha namorada, e encontrei na casa da revista uma edição novinha, Desafio Infinito, né, pelo menos tava no plástico. Pra quem não tá lembrado, é essa história que é onde o Thanos pega a manopla, junta as joias e tudo mais. E é legal porque é uma edição mais completa que essa nova da Panini, né, a Panini lançou uma no Marvel Essenciais, que não tem o Em Busca do Poder. Que é justamente quando o Thanos encontra as joias, né? Só tem justamente o momento que ele vai enfrentar os Vingadores, aí tem toda a treta, ele vira meio que um deus. É isso, galera. Eu começo esse vídeo dizendo que eu sou um ser humano completo agora. Ah, esse aqui é o Pickups. Meu objetivo é diminuir a pilha que tem aqui desse lado e comentando as últimas leituras. Na verdade, no começo do vídeo, eu vou comentar um pouco mais rápido que o normal os quadrinhos, porque eles já apareceram no canal, ou é só uma aquisição meio... Ah, ok, beleza, agora tá na minha estante. Eu começo com a biografia do Stan Lee, que já teve vídeo na semana passada, é muito legal. É o Tom Scioli falando sobre um cara que não é exatamente aquilo que o documentário da Disney mostrou. Claro que o Stan Lee teve pontos positivos, teve muita coisa que ele fez. Cara, ele é um ser humano como todo mundo, mas é muito legal ver a história do ícone pop sem ser a história contada pela empresa das obras que ele criou. Então, leia a biografia do Tom Scioli, tem frase minha na quarta capa. Depois tem o segundo volume de Something's Killing the Children, que tem esse brilho, não sei se vocês conseguem ver, tem uns dentes aqui na capa. O legal aqui é que a gente conhece a história da Erika, né? A gente vai ver como ela entrou na Ordem de São Jorge. Ao mesmo tempo a gente vai conhecer um pouco das motivações da Erika, né? Que no primeiro volume é só uma personagem super com visual legal, super forte, tudo. Mas agora a gente entende por que ela tá ali e os traumas que ela viveu. Cara, é uma edição bem importante assim pra quem acompanha a série como um todo, né? E depois a segunda parte vai ter um caso que ela começa a desvendar. E o legal é que agora a Erika é uma outsider, né? Ela saiu da Ordem de São Jorge, ela renegou os princípios lá dos caras. Então além de ter que caçar os monstros, ela é caçada pela galera. Então é bem interessante. E também é um quadrinho que tem frase minha na quarta capa. Aí que momento. Agora um quadrinho que foi anunciado aqui no canal, que é o Papa Terrível da editora Conrad, né? Sai numa edição integral. E vocês devem saber que isso aqui é uma sequência de Borgia, mas assim, tu não é obrigado a ler o Borgia pra ler o Papa Terrível. É que a história que tem aqui é a continuação cronológica da igreja, então tipo, é o próximo Papa. E cara, é tipo, sabe Se Beber Não Case 2? Que é basicamente pegar o primeiro filme e fazer de novo? É isso, tá? É a história de um papa, tem a perversão lá da igreja, tu tem toda aquela trama tensa o tempo todo, porque o que importa ali não é a fé, não é o bem, é quem tem mais poder. O tempo todo tem a possibilidade de alguém ser traído, e quando acontece uma traição, é sangue pra todo lado. A má notícia é que não tem Milo Manara nesse volume, mas eu vou te falar que esse cara, o Theo, que é o desenhista, ele, assim, tudo bem, é outra vibe, não é aquelas artes, não são aquelas artes pintadas que parecem vitrais de igreja, que remontam, sei lá, até a própria característica das pinturas bíblicas, etc. É outro cara, é outra vibe, mas esse Theo, ele é muito bom, assim, é um absurdo o desenho do cara. Sinceramente, eu não acho que ele deve nada pro Manara. Agora um quadrinho que já tem vídeo no canal, que é o Sangue Real, também ainda falando de Jodorowsky, né, saiu pela Comic Zone, numa edição gigantesca. E como eu comentei no vídeo, é legal que assista aquele vídeo que é bacana, porque eu reajo aos comentários dos norte-americanos pro Sangue Real. Porque é um quadrinho que o Manara, o Jodorowsky, ele toma caminhos pro roteiro que não são muito palatáveis. Tipo, ele não tá preocupado em contar uma história bonitinha de um rei que retorna pra recuperar o seu povo. Ele quer tirar tuas tripas, no bom sentido. Ele quer que o leitor, sabe, tenha o máximo de emoção possível. Ele vai fazer todo tipo de absurdo, ele vai levar a história pra caminhos pouco ortodoxos, vamos dizer assim, altamente recomendado para leitores que querem sair do lugar comum. Tá, como eu falei, esses quadrinhos que eu comentei, eles já tiveram vídeo, eles já apareceram em algum momento. Agora a gente vai para quadrinhos que até então não tinham aparecido no canal, com review, comentário. Eu vou começar com a baita de uma obra, que são As Escapadas do Sr. Lopes, que saiu pela editora Risco. Galera, que quadrinho maravilhoso. É o Horácio Altuna, junto com Carlos Trijo, que é uma baita de uma dupla, né, de quadrinistas argentinos, mas eu não esperava que seria tão legal. Vamos lá, aqui a gente conhece então o Sr. Lopes, que ele sempre passa por alguma situação social não muito confortável, e aí ele vai pro banheiro. E nesse espaço que geralmente as pessoas usam pra fazer suas necessidades básicas, ele vai se encontrar, ele vai ter um devaneio e ele vai entrar numa outra realidade, onde ele é outra pessoa, porque na prática ele é um cara
pacato, com uma função burocrática, mas dentro da cabeça dele, ele consegue sair desse personagem e ser alguma coisa diferente. E cara, são histórias de 5 páginas, né? Tipo, é um encadernado grandinho, né? São muitas e muitas histórias. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eita, peraí. Essa é a capa da Editora Risco, né? Eles têm sempre uma capa com uma cor específica, e aí por cima tem uma sobrecapa que seria a capa original. Então, essas escapadas, elas vão discutir algum tema social, um tema político, é sempre muito sobre liberdade de expressão, questões de ditadura, ou sei lá, ele vai pro mundo do Conan, é muito legal. E não fica repetitivo, sabe? Por mais sejam historinhas de 5 páginas em grande quantidade, os temas são muito bons, é um quadrinho que fala muito sobre o que acontece dentro da nossa cabeça, como a gente se imagina, sabe, as realidades que a gente acaba indo. É uma grande homenagem à imaginação, entre tantas coisas, e eu acho que ele fala muito sobre essa nossa dificuldade de mudar a própria realidade, sabe? Por isso que o Sr. Lopes, ele tem que ir para outro lugar, ele tem que ir pro banheiro, se esconder da sociedade para poder ter uma fuga do mundo que ele tá vivendo, que nem sempre é exatamente o que o cara quer. Que baita quadrinho. Vamos falar agora de super-herói, o novo quadrinho do Quarteto Fantástico. Vocês vão concordar comigo que existe uma linha que os autores têm que seguir para escrever histórias, né, desse gênero, que é muito tênue. Ao mesmo tempo que o cara não pode fazer algo muito revolucionário e a gente estranhar, porque a gente se acha um pouco dono desses personagens, mas ao mesmo tempo a gente quer um pouquinho de inovação. Mas talvez não muito, sabe? Esse quadrinho ele consegue fazer isso muito bem. Ele quebra toda a nossa expectativa, porque, ok, é um começo de história do Quarteto Fantástico. Pô, tu espera alguma coisa grandiosa, vai ter um Armagedon na Terra, alguma coisa assim. E o gibi começa com um quarteto fragmentado. Tipo, cada edição é focada num personagem, então não é algo grandioso. É o Coisa e a Alicia numa cidade perdida no tempo. Depois é Reed e a Sue numa cidade dominada por robôs. O foco aqui não é o vilão bombástico, alguma coisa assim. É o conceito doido de ficção científica da semana. Então sempre o quarteto vai enfrentar alguma coisa muito inesperada e é sempre muito divertido. É o quadrinho raiz, vintage. O próprio autor, que é o Ryan North, ele conta que ele se inspira muito em Star Trek, né? Tipo, não no sentido de fazer alguma coisa espacial, mas de fazer alguma coisa doida da semana. Se você não está lendo o Quarteto Fantástico, estás a perder aí um baita de um gibi. Ok, vamos lá para um quadrinho que eu vou ler agora todo ano, que é o Combate Cotidiano, que saiu aqui pelo Pipoque Nanquim, né, do Manu Larsenet. Vocês devem conhecer esse autor, ele fez o relatório de Brodeck, que é um quadrinho hiper perturbador, com um desenho super detalhado, e aí a gente pega essa obra, e é um desenho tipo de charge, parece algo que seria publicado, sei lá, num jornal, sabe? Tipo, os personagens têm um narigão. É um desenho, entre aspas, simples, vamos dizer assim, e é por isso que essa história funciona. Porque ela te pega muito no contrapé. Tu tem esse desenho mais cartoon, e de repente ela fala de temas super pesados. A gente vai conhecer o Marco, que é um fotógrafo que já tá... Ele não tá mais interessado no próprio trabalho, ele perdeu o tesão, ele tem muito problema de ansiedade, ele tá mais interessado em passar algumas horas fumando maconha e rindo com o irmão dele. Só que a vida, meu amigo, ela começa a acontecer. E é um quadrinho, o próprio título, né, Combate Cotidiano, é um quadrinho sobre as vicissitudes da vida, que é essa capacidade da nossa existência. Agora tá virando um papo meio filosófico, né, mas essa capacidade da nossa existência de se mudar do nada. Então ele vai ter uma perda, ele vai conhecer um grande amor, e aí a gente vai acompanhando toda essa trajetória dele, de sair de um cara mais imaturo e com medo da vida, pra ter que encarar os problemas do modo que eles devem ser encarados. É impressionante como esse quadrinho tem frases que eu vou guardar pra minha vida. Tem momentos aqui, porque é uma leitura muito rica, ela debate vários temas ao longo da história, e tu vai pensar um pouco sobre o que forma a tua pessoa. Tipo, será que tu é um reflexo do que foi o teu pai? É o tipo de quadrinho que eu vou ler todo ano pra me lembrar como é que faz pra ser um ser humano. É impressionante. Eu emprestei pra Raíssa, minha namorada, e ela não parava de chorar e de se emocionar. Porque ela leu primeiro que eu. Então eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu preciso ler o quanto antes esse quadrinho, porque parece muito bom. E eu não me decepcionei. Que baita leitura. Vocês vão notar que essa pilha tem muito quadrinho que foi lançado ao longo do ano passado, porque eu tô montando a lista de melhores do ano. Então eu tô lendo possíveis candidatos pra formar... Na verdade, esse vídeo é um pouco de um spoiler de parte dessa lista. Tá, e vamos falar de um quadrinho que não vai entrar na lista de melhores do ano, mas tá bem legal, que é o volume 10 do Demolidor. Vocês vão concordar comigo que essa é uma publicação que ela perdeu o fôlego com o passar do tempo. O começo dessa fase foi explosivo. Pô, o Matt Murdock enfrentando a polícia, entrando na clandestinidade e questionando os próprios princípios. Aí entrou o reinado do demônio, aí começou essa nova fase, né, que reiniciou a numeração lá fora e...
foi perdendo fôlego. Acho que dá pra ver aqui na capa que o Matt Murdock, agora ele tá mais envolvido com a parte ninja, ele tem um exército de ninjas. Eu tava meio desmotivado, até porque eu já vi isso acontecer. Pô, a gente viu lá o Shadowland, a gente viu já tramas parecidas com essa no Gibi do Demolidor. Mas eu vou te falar que deu uma recuperada agora a história, porque, de certa forma, justificou melhor a parte dele comandar um exército de ninjas, no sentido de que o Matt Murdock, ele sempre agiu à margem da lei. Tipo, quando a lei não resolvia o problema, ele colocava a roupa e ia lá bater em todo mundo. Aqui a gente tá vendo uma extensão disso, a diferença é que agora ele tem um exército, e aí tem batalhas épicas aqui, enfim, agora a história melhorou, e eu tô ansioso pro volume 11, que teoricamente termina a fase do Darsky, e vamos ver aí como é que vai acabar. Tá, vamos falar de um quadrinho que eu reli ontem, porque ele não tem balões, então é bem fácil de ler. Eu não sei falar o nome do quadrinho, porque é um número gigantesco, mas ele é do Thomas Ott, que é um cara que a gente tem o privilégio de ter esse cara sendo publicado no Brasil, porque ele é muito bom. Eu já li dele A Floresta, que é legal, o Cinema Panopticon, que é excelente, mas esse do número, cara, ele extrapolou as expectativas. Aqui a gente conhece um agente penitenciário, que eu não sei se tem um nome técnico, a função dele, mas ele é o cara, vamos dizer assim, que aperta o botão da cadeira elétrica. Eu imagino que não é uma profissão que ele conta com muito orgulho, no jantar com a família, mas enfim, esse é o trabalho do cara. E ele tá num dia normal, né, ele aperta um botão pra encerrar a vida de um ser humano, e aí na cadeira onde o cara morreu, ele encontra um número, que é esse número que tá aqui na capa, e a vida dele começa a mudar. Pra quem já viu Lost, é muito uma pegada do Hurley. Vocês lembram dos números que davam muita sorte e às vezes davam muito azar, então tinha todo um mistério. Cara, é muito bom. Tu começa a entrar numa paranoia com todos os números que aparecem no quadrinho, e a vida do cara começa a tomar um rumo, e aí tu começa a questionar até onde isso vai ser bom. Tu começa a imaginar, ok, se fosse eu no lugar do cara, será que eu seguiria aqueles números? É tenso, é perturbador. O traço do Thomas Ott, ele é feito com uma técnica, usando estilete, é muito bonito, e é interessante que é um quadrinho curto, rápido de ler, mas te causa uma sensação absurda. Tá, galera, esse vídeo ele já tá meio longo. Eu gosto de vídeos mais curtos no canal, então na semana que vem vai ter uma segunda parte. Eu vou tentar ler mais quadrinhos de fevereiro para ter um vídeo um pouco mais longo de novo. Eu vou comentar a segunda parte do polêmico Gárgula de Gotham, cenas dos próximos capítulos. É o melhor gibi de todos os tempos. Não, brincadeira. Aguardem, tá? Semana que vem tem mais e até o próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.